Olá, nós vamos tratar nesse vídeo de compactação. Compactação no campo e compactação no laboratório. Mas antes vamos ver alguma coisa sobre os conceitos do que é uma compactação. Vamos examinar aqui uma amostra de solo dividida de forma trifásica em partículas, água e ar. Essa amostra de solo, quando submetida a uma tensão, ela vai ter como consequência a diminuição de água e a quantidade de ar não se modifica tanto. A isso nós chamamos de compactação. E há uma diminuição de volume. A mesma amostra, submetida a uma tensão, mas que tem, por exemplo, a diminuição de água em vez de ar, então nós temos o que chamamos de consolidação, que também gera uma diminuição de volume. A compactação, ela tem uma ação mecânica. A consolidação, ela depende do tempo. No campo nós temos longas faixas para compactar, geralmente rodovias, aterros. E essas faixas, às vezes, têm grandes profundidades. E aí, como é que nós fazemos? Em geral, se faz em camadas de até 250 milímetros. Por quê? A partir dessa profundidade, não se sente muito, não se percebe muito o efeito das forças de tensões na superfície do terreno em relação à profundidade. Ou seja, eu posso ter uma compactação aqui próxima à superfície e no fundo a compactação não ser a necessária, a adequada para os parâmetros de engenharia. Por isso nós não podemos ultrapassar esta profundidade de 250 milímetros. Vou mostrar que existem hoje outros processos, outros métodos construtivos que podem fazer a compactação a grandes profundidades. Nós vamos ver na sequência 2 vídeos sobre vibrocompactação, que é um tipo de compactação feita a uma profundidade maior que 25 centímetros. Nota-se que a compactação é feita para solos granulares, que na primeira há uma substituição do próprio solo, na segunda a compactação é feita por impacto. Agora vamos ver uma sequência de imagens de rolos compactadores. Rolos que são utilizados para solos coesivos ou para solos granulares. O rolo de pneu é muito utilizado em pavimentos ou pisos em que não se necessita mais de vibração, por exemplo, o caso de pavimentos asfálticos. E é também utilizado com certa frequência em solos coesivos. Este é um rolo pé de carneiro. Este rolo é utilizado para solos coesivos, solos argilosos ou solos argilo-siltosos. E também quando se tem necessidade de diminuir a umidade também é muito utilizado.
Os rolos eles podem ser de propelidos, autopropelidos ou de arrasto, como é o caso desse que nós estamos vendo aí na figura. Um rolo compactador pé de carneiro de arrasto, geralmente ligado a uma tração de trator. Na sequência, nós estamos a ver aqui um rolo liso, também de arrasto. Nesse caso, não se nota que há equipamento de vibração. Quando não se tem equipamento de vibração, ele não é bem adequado para se utilizar em solos granulares. Em solos granulares, se deve utilizar rolo liso, mas com vibração. Este é um rolo liso típico para solos granulares porque ele possui um sistema de vibração. Então, para solos pedregulhosos e arenosos, o melhor a ser utilizado é esse tipo de rolo. Vamos dar início agora ao que chamamos de as tarefas de laboratório, que envolvem um pouco da teoria e também das características dos ensaios de compactação, o Proctor normal e modificado, e a determinação do gama D. Então vamos lá. Bem, dando continuidade ao assunto de compactação, vamos verificar anotar algumas generalidades. Primeiro, a compactação aumenta a resistência dos solos, melhora a capacidade de carga das fundações, aumenta a estabilidade de taludes. Os rolos de pneus são utilizados em geral para asfaltos, mas podemos também utilizá-los para solos argilosos. Rolos lisos vibratórios para solos granulares e rolos pé de carneiro para solos coesivos. As diferenças entre compactação e consolidação, nós temos que na compactação há a remoção de ar do vazio dos solos. Na consolidação há o expulsamento da água dos poros dos solos. A compactação é um processo artificial. Já a consolidação é um processo natural. A compactação se caracteriza por ser um fenômeno instantâneo. A consolidação depende do tempo. Na compactação, os solos saturam parcialmente. Na consolidação, além de saturar, nós temos que essa aplicação se dá tão somente para solos argilosos. Fatores que influenciam a compactação. Teor de umidade. Neste primeiro caso, nós temos aqui um modelo de, na parte verde escura, partícula sólida e a de cima vazio, ar. Neste segundo, acrescentamos água, há uma diminuição de vazios composto por ar e há também uma diminuição de volume. Na terceira, aumentamos a água, diminui-se o vazio composto por ar, diminui-se também o volume. Na terceira, aumentamos mais a água e o vazio de ar continua o mesmo tamanho, mesmo volume. E ao contrário do que se deu anteriormente, há um aumento de volume da amostra. E na quinta passagem, nós temos também um aumento de volume, apesar de ter aumentado a água, não se diminuiu o volume de vazios de ar. Bem, se nós podemos mostrar num gráfico, em que eu tenho a massa específica seca e a umidade. Lançando esses 5 pontos, nós temos uma curva. Essa curva ela vai ter uma umidade ótima. Então, nota-se que para se atingir uma energia de compactação versus uma umidade, não adianta só ir acrescentando água. Vai chegar a um ponto em que o acréscimo de água não melhora a massa específica seca ou
a densidade, se quiser falar também, densidade específica seca. A densidade específica seca versus a umidade, ela também é influenciada pela energia de compactação. Quanto maior a energia de compactação, melhor a densidade. Então, eu tenho aqui alta energia, aqui baixa energia. E ainda, com relação ao tamanho das partículas. Se eu tenho um solo bem graduado, eu alcanço maior densidade. Se eu tenho um solo mal graduado, menor densidade. O ensaio de compactação é o chamado ensaio Proctor. Esse ensaio é em homenagem a Ralph Roscoe Proctor, que mostrou em 1933, que a densidade seca de um solo para um determinado esforço de compactação depende da quantidade de água que o solo contém durante a compactação do solo. Nós temos os tipos de compactação em laboratório de acordo com uma energia específica por volume. Essa energia ela é diretamente proporcional ao peso de um soquete, à altura deste de queda, o número de vezes que é acionado por camada de solo, o número de camadas, dividido por um volume, inversamente proporcional ao volume. O Proctor considerado normal, ele tem hoje 26 golpes e um volume fixo de 1000 centímetros cúbicos. O Proctor utilizado em estruturas rodoviárias, também chamado a ASTO, ele tem 3 tipos de energia. Por exemplo, número de golpes igual a 12, número de golpes a 26 e 55. O primeiro é utilizado para solos pedregulhosos. O segundo é chamado intermediário e o terceiro é o modificado. O ensaio com sem reuso de material é o melhor ensaio que se poderia ter, porém é o que se leva mais tempo. É o que mais fidedigno em relação ao que se tem no campo. É ideal para solos tropicais, onde nós temos partículas quebradiças e microporos. O ensaio sem secagem prévia do solo é também ideal. O com secagem dificulta a homogeneização, porque no campo não acontece uma seca total do solo. Tá? Então há sempre uma umidade. Quando você força essa secagem no laboratório, algumas propriedades dos solos são modificadas. A redução de umidade deve ser feita no laboratório em até 5% abaixo da umidade ótima. O ensaio com solo em pedregulho, nós já mostramos ali, temos que fazê-lo em um cilindro modificado, que é o cilindro Astor, e com 12 golpes. Nós temos também no campo que considerar que, em geral, se faz aterros experimentais para se estabelecer qual o número de passadas e qual a umidade a ser acrescentada. Geralmente tem 200 metros de extensão, 4 a 6 subtrechos. Aqui um exemplo que está lá no livro do Pinto e um aterro experimental. No campo, nós precisamos geralmente de uma área de empréstimo, o transporte e espalhamento do solo, tá? em geral até 23 centímetros, com uma redução de até 15 centímetros. O acerto da umidade é crucial no campo, acertar essa umidade. E, enfim, a compactação. E depois dessa compactação, o controle da compactação com os resultados de campo versus resultados de laboratório.
que deve ficar pelo menos acima de 95% e no máximo 101%. Com isso, nós finalizamos a parte de compactação. Vamos então, na sequência, aos exercícios. Até lá!